Sejam bem-vindos ao canal Factologia. Certamente você já se deparou com os famosos agentes do FBI em diversas séries e filmes de televisão. No entanto, por trás das representações glamourosas da ficção, existe uma figura real que moldou o FBI ao longo de décadas: J. Edgar Hoover. Semelhante aos personagens cativantes que habitam nossas telas, Hoover liderou o FBI moldando a agência em meio a uma era de tumulto político e social. Sua influência foi marcada por sucessos notáveis, como o desmantelamento do Ku Klux Klan e a exposição de espiões soviéticos, mas também por críticas severas devido à sua abordagem controversa em relações aos direitos civis e ativistas políticos. Nesta análise, exploramos o legado complexo de Hoover e seu impacto duradouro na história americana. Antes de iniciarmos essa jornada, não se esqueça de deixar o like e compartilhar com os amigos, pois isso nos ajuda demais a continuar produzindo vídeos como este para você. John Edgar Hoover nasceu em 1º de janeiro de 1895 em Washington, D.C. Durante seus anos formativos, frequentou a Central High School e, após sua graduação, obteve um emprego na Biblioteca do Congresso. Lá adquiriu habilidades de organização e indexação de livros, que seriam valiosas para sua carreira futura. Em 1916, formou-se na Faculdade de Direito da Universidade George Washington, conquistando um diploma de bacharel em Direito. Um ano depois, obteve um mestrado. Em 27 de junho de 1917, foi contratado pelo Departamento de Justiça para trabalhar na Divisão de Emergências de Guerra, recebendo um salário de $990 por ano, o que, ajustado para os padrões atuais, equivaleria a $23.500 em 2024, isentando-o do recrutamento militar. A carreira de Hoover tomou um rumo questionável quando assumiu a liderança do Departamento de Inimigos Estrangeiros, autorizado pelo presidente Woodrow Wilson durante a Primeira Guerra Mundial. Com amplos poderes, Hoover tinha autoridade para investigar, interrogar, prender e encarcerar estrangeiros considerados desleais, sem necessidade de julgamento. Sua autoridade foi ampliada pela Lei de Espionagem de 1917, resultando na prisão de 98 suspeitos alemães e na listagem de outros 1.172 como alvos potenciais, de um total de 1.400. Em 1919, Hoover assumiu a Divisão de Inteligência Geral, também conhecida como Divisão Radical, dedicada a identificar comunistas e outras ameaças domésticas. Foi nesse período que ele começou a compilar sua lista de indivíduos considerados subversivos. Em 1920, Hoover ingressou na maçonaria na Loja Federal número 1 de Washington, D.C. e posteriormente tornou-se membro do rito escocês, alcançando o grau de maçom do 33º grau e o título de inspetor-geral honorário em 1955. O presidente Calvin Coolidge designou Hoover como o 5º diretor do Departamento de Investigação recém-criado, em 1924. Logo em seguida, Hoover demitiu todas as funcionárias mulheres e proibiu a contratação de mulheres no futuro. Mais tarde, ele reformulou a organização e a renomeou como FBI, tal como é conhecida hoje. E em junho de 1935, Hoover recrutou homens inteligentes e bem educados como agentes, expandindo o FBI para uma agência de combate ao crime de renome mundial. Diferentemente de muitas organizações, Hoover abraçava e buscava a adoção de novas tecnologias, introduzindo métodos inovadores, como o armazenamento centralizado de dados de impressões digitais, a compilação de fotografias de criminosos conhecidos e a implementação da ciência forense moderna em laboratórios especializados. Além disso, Hoover estabeleceu a Lista Negra Nacional, também conhecida como o Índice do FBI, e criou a lista dos 10 mais procurados para criminosos de renome nacional. No entanto, Hoover era um egomaníaco ciumento, frequentemente demitindo agentes ou os realocando para encerrar suas carreiras. Um dos alvos mais notáveis de sua abordagem errática e pouco profissional foi o agente Melvin Purvis. De forma irônica, Purvis foi o agente mais bem-sucedido na história do FBI, desmantelando gangues criminosas e prendendo grandes criminosos da máfia e traficantes de bebidas alcoólicas. Sua fama eclipsou a de Hoover, e muitos dos sucessos atribuídos a Purvis e sua equipe envolviam a captura ou eliminação de grandes assaltantes de banco, como Bonnie Parker e Clyde Barrow, além de outros criminosos notários da época, como Pretty Boy Floyd, Alvin Karpas, Babyface Nelson e Machine Gun Kelly. De maneira irônica,
Hoover sempre negou a existência do crime organizado, optando por focar na ameaça comunista, apesar das guerras internas travadas pelas famílias da máfia durante a era da proibição. Amplamente se acredita que os gangsters Meyer Linsky e Frank Costello possuíam fotografias comprometedoras de J. Edgar Hoover, vestindo roupas femininas e envolvido em situações íntimas com seu protegido Clyde Tolson, futuro vice-presidente do FBI. Durante os anos de 1940, circulava o boato de que Hoover, visto por alguns de seus agentes usando vestimentas femininas e morando com sua mãe até os 40 anos, era homossexual. Os historiadores John Stuart Cox e Ethan G. Theo Harris especularam sobre o relacionamento sexual entre Hoover e Tolson, que se tornou diretor assistente de Hoover em meados dos anos 40 e foi considerado seu principal herdeiro após a morte de Hoover. Acredita-se também que Costello exercia influência sobre Hoover, que tinha um vício em jogos de azar, fornecendo-lhe dicas de corridas de cavalos por meio de um amigo em comum, o colunista de fofocas Walter Winchell. Hoover era conhecido por enviar seus agentes especiais para fazerem apostas de $100 por ele nas corridas de cavalo. Jogos de azar e homossexualidade poderiam ter sido alvos potenciais de chantagem. O autor Anthony Summers, em seu livro Oficial e Confidencial, A Vida Secreta de J. Edgar Hoover, citou Susan, quarta esposa de Lewis Tolstoy, afirmando ter testemunhado Hoover se vestindo de mulher na década de 1950 em festas no Plaza Hotel. Outro biógrafo de Hoover, Burton Hirsch, corroborou a história, afirmando que era um segredo aberto dentro do FBI. Clint Murchison, um apoiador de Lyndon B. Johnson, frequentemente organizava festas questionáveis no Del Charro Hotel, em La Jolla, Califórnia, frequentado por Hoover e Tolson. Summers relatou que, a pedido de Hoover, jovens foram levados a La Jolla em várias ocasiões. Hoover também era visto frequentemente no Stork Club de Nova York. Louisa Stewart, modelo na época, afirmou ter visto Hoover de mãos dadas com Tolson em uma limusine a caminho do Cotton Club em 1936. Embora Hoover tenha tido relacionamentos conhecidos com mulheres, como a atriz Dorothy Lamour e Lela Rogers, mãe da atriz Ginger Rogers, existe o argumento de que ele era bissexual. No entanto, o biógrafo Kenneth Ackerman contesta as alegações de Summers, afirmando que foram amplamente desacreditadas por historiadores. No entanto, testemunhas oculares apoiam a teoria de Summers. Ethel Merman, amiga íntima de Hoover desde 1938, em uma entrevista de 1978, ela defendeu Hoover, afirmando que todo mundo sabia sobre sua vida pessoal. Hoover era um famoso anticomunista mesmo antes dos Estados Unidos entrarem na Segunda Guerra Mundial. Hoover mantinha seu foco nos comunistas. No entanto, diante da ameaça de espionagem alemã e possíveis sabotagens nos portos da costa leste, o FBI estabeleceu um departamento especial para lidar com essas preocupações. Durante o conflito mundial, eventos como o caso Quirin ocorreram, evidenciando ainda mais a preocupação com a segurança nacional. O presidente Franklin D. Roosevelt também estava alerta quanto à espionagem estrangeira, concedendo a Hoover autoridade para realizar grampos e escutas telefônicas, sem restrições de mandados. Embora o procurador-geral Robert Jackson tenha permitido essa autonomia a Hoover, ele pessoalmente considerava tais práticas bastante repugnantes, além de ilegais e violadoras da Quarta Emenda da Constituição. No entanto, Hoover persistiria em utilizar métodos ilegais ao longo das décadas seguintes. Além disso, Hoover colaborava com as autoridades políticas do Reino Unido, uma cooperação que já se iniciara antes mesmo da guerra, no chamado Projeto Verona. Consciente do valor dessas informações, Hoover guardava meticulosamente os registros de grampos decifrados, interceptações de dispositivos de escuta e dados de decodificações em um cofre trancado em seu escritório. Surpreendentemente, Hoover optou por não compartilhar essas informações nem com o presidente Truman, nem com o procurador-geral Howard McElrath, nem mesmo com os secretários de Estado Dean Exon e o general George Marshall, quando esses estavam em seus cargos. Em vez disso, Hoover agia de maneira autônoma, acumulando conhecimento sobre indivíduos envolvidos em escândalos sexuais e atividades passíveis de chantagem. Um dos momentos mais controversos ocorreu em 1946, quando o procurador-geral Tom Clark autorizou Hoover a elaborar uma lista de cidadãos americanos potencialmente desleais, suscetíveis à detenção em caso de emergência nacional durante a guerra. Mais tarde, em junho de 1950, com o início da Guerra da Coreia,
Hoover propôs um plano ao presidente Truman para suspender o habeas corpus e estabelecer campos de detenção ao oeste dos Estados Unidos, visando principalmente japoneses, mas também afro-americanos, entre outros grupos étnicos. Diante do escândalo que se viu envolvido, Hoover tomou medidas drásticas. Criou o programa Top Hoodlum, focalizando a perseguição aos líderes do crime, embora de forma seletiva. Descontente com a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos de que as pessoas não podiam ser investigadas devido às suas filiações políticas, Hoover decidiu agir por conta própria. Assim, frustrado com a Scopes, criou o CONTELPRO, um programa de contra-inteligência. Inicialmente, o CONTELPRO mirava o Partido Comunista, mas Hoover ordenou sua expansão para incluir qualquer grupo que considerasse uma ameaça, como a ANACP, e líderes dos direitos civis como Martin Luther King Jr. No entanto, o CONTELPRO foi amplamente criticado por suas táticas sujas, que incluíam intimidação, difamação e, em alguns casos, incitação à violência. O líder dos direitos civis Theodore Manson Howard, de Mount Bayou, Mississippi, expressou forte descontentamento com o FBI, especialmente por sua falha em investigar profundamente assassinatos motivados por racismo. Hoover, por sua vez, retalhou, destacando essas críticas como irresponsáveis em uma carta aberta à imprensa. Em um exemplo marcante de sua postura, em 1963, Hoover ordenou o fim da investigação federal sobre o bombardeio da Igreja Batista da 16th Street, em Birmingham, Alabama, que resultou na morte de 4 meninas negras e feriu mais de 20 pessoas. A investigação, que inicialmente focava na Ku Klux Klan, foi interrompida pelo FBI após apenas 12 dias, com os agentes sendo retirados da cidade. Além disso, em 1964, Hoover expressou sua oposição veemente à legislação dos direitos civis, considerando o movimento pelos direitos civis como uma ameaça à segurança nacional. Essa postura destacou a visão controversa de Hoover em relação aos direitos civis e sua abordagem controversa como diretor do FBI. Apesar disso, o desmantelamento da Ku Klux Klan foi uma das façanhas mais notáveis de J. Edgar Hoover durante sua gestão como diretor do FBI. Hoover via a Klan como uma organização extremamente perigosa, responsável por uma série de atos violentos e crimes de ódio contra minorias raciais e étnicas nos Estados Unidos. Determinado a erradicar essa ameaça à segurança nacional, ele direcionou os recursos do FBI para investigar e desmantelar a Klan de forma eficaz. Após a morte de J. Edgar Hoover em 1972, o FBI entrou em um período de transição marcante, com a mudança na liderança do departamento. A agência se viu diante de um cenário em constante mutação. Nos anos seguintes, o FBI enfrentou novos e complexos desafios, incluindo o surgimento do terrorismo doméstico e internacional, o aumento do crime cibernético e a ameaça crescente de espionagem estrangeira. Para liderar com essa diversidade, o FBI expandiu suas capacidades de investigação e cooperação internacional, fortalecendo suas parcerias com outras agências de aplicação da lei e organizações internacionais. J. Edgar Hoover foi uma figura proeminente e poderosa no cenário político dos Estados Unidos por muitas décadas, deixando um legado que ainda ecoa nos corredores do poder. Sua influência moldou o FBI e o governo dos Estados Unidos como um todo. Hoje, os diretores do FBI estão sujeitos a um mandato de 10 anos, estipulado pelo Senado dos Estados Unidos, uma mudança significativa em relação ao longo e ininterrupto mandato de Hoover. O FBI continua a desempenhar um papel crucial na proteção da segurança nacional dos Estados Unidos, dedicando-se incansavelmente a combater o crime em todas as suas formas e garantir a justiça para todos os americanos. Fiquem ligados para mais vídeos em nosso canal, onde exploramos acontecimentos históricos e personalidades que moldaram o mundo em que vivemos. Não se esqueçam de se inscrever e ativar as notificações para não perder nossos próximos conteúdos. Até a próxima!